Pergunta aqui para o pastor Douglas. Qual o principal desafio como pai e como perceber que estou pronto para exercer a paternidade? Qual o principal desafio e como perceber que eu estou pronto? Que está pronto para a paternidade. Legal. Qual o principal desafio, né? Eu acho que o principal desafio é a pregação do evangelho para os seus filhos, porque a gente é muito tentado a desejar filhos obedientes, né? E não, se ele está te obedecendo, não significa que ele tem um encontro com Cristo. Eu percebo assim que eles começam a sacar que é menos danoso obedecer, entendeu? Eles começam a perceber que tipo não funciona certas coisas, então ele fala, tá bom, vamos obedecer logo porque vai diminuir, encurtar. Pode virar um legalista, processo. né? Exato. E aí ele vira um legalista. E às vezes a gente está feliz da vida com o nosso legalistinha em casa, porque ele está obedecendo, facilitando o processo, tal, né? Então é o filho mais velho. A verdade, gente, é que você está orando para ter em casa um filho mais velho e um jovem rico. Nossa. Pai, ele obedece todos os mandamentos desde a minha infância, faz tudo certinho, o que você manda ele vai, não sei o quê. Só que eles eram religiosos e não tinham tido encontro com Cristo. Então, às vezes, o filho pródigo teve um encontro com Cristo e o outro não teve. Então, é desafiador para a gente, porque a gente tem que desejar que os nossos filhos encontrem a Cristo, mesmo que seja através de umas certas dificuldades. Quem está entendendo? Então, para mim, esse é o maior desafio, pregar o evangelho. Então, às vezes, a Luísa percebeu mais que encurta o processo para obedecer. Então, às vezes, a gente tem que chegar para ela e falar, cara, eu sei que você está obedecendo aí, mas não é de coração isso aí. Eu sei que você está falando, ai, sim, Senhor, Pai, perdão, nunca mais acontecerá. Mas, entendeu? E aí você começar a ir mais fundo no evangelho, né? Então, esse é o maior desafio. Agora, não existe muito estar pronto para ser pai. É claro que tem questões, você ter uma esposa, né? É uma das questões. É importante começar bem, né? É importante, né? Mas a verdade é que o pai nasce quando a criança nasce, né? Até ali são teorias, né? Às vezes você pode até ler um livro e tal, mas o pai nasce quando a criança nasce. Eu acho que é mais a disposição de parar ou diminuir o viver para si mesmo, né? E estar disposto a entregar a sua vida pelo outro, a amar, a se negar, né? Então, o filho vem para nos salvar mesmo, sabe? O filho vem... eu vi alguém dizendo assim, quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filho, ele pisa em cima e termina de moer, né? Para te refazer. Então, a Bíblia diz que a mulher será salva dando luz a filhos. Eu creio que isso aplica também ao homem, ao casal, né? A gente é salvo pelos filhos ali, porque eles nos salvam dessa maldição de viver para nós mesmos. Muito, muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui, eu achei bacana a introdução que a pessoa fez. Pais, uma pergunta super na paz mesmo, nada polêmica. Aos pastores, graças a Deus que os pastores... Os senhores acham que há um sistema demoníaco em relação a esse modismo de ser pai de pet? Eu até gosto dos doguinhos, mas filho é filho, além de ser bênção. Acredito que uma coisa não pode suprir a outra. # conexão profunda. Mas super na paz, nada polêmica. Tipo, a pergunta é super... Deixa eu usar aí. Primeiro esclarecer que a Bíblia nos orienta a tratar bem os animais, né? O Provérbios diz que o justo trata bem os animais. Isso é uma característica do homem e da mulher de Deus. Entretanto, eu creio que é diabólico, sim. Essa ideia de animais mais importantes do que a imagem de Deus, que é o ser humano. Eu fiquei assustado uma vez, estava dando aula para adolescentes que estavam começando na fé, na igreja, né? E eu perguntei para eles assim, gente, se for para salvar um cachorrinho ou uma criança numa estrada, vocês salvam quem? E metade da turma escolheu o cachorrinho. E quando eu perguntei para eles por quê, eles disseram um argumento interessante, né? Inteligente. Porque o cachorrinho sempre vai ser bom e a criança pode crescer e ser ruim. Então, o cachorrinho, entendeu? Então, mais uma vez, o que? A desconfiança.
né? A desconfiança impede o amor. O medo do outro impede o amor. Então, por medo de se relacionar, a gente está pegando o cachorro porque é mais seguro e colocando no lugar, o pet no lugar que ele não deveria estar. Então, eu creio sim que tudo que é mentira é diabólico. O pai da mentira é o diabo. E essa coisa de animal mais importante do que gente é uma mentira. Eu vi uma reflexão uma vez, achei bem interessante. Por que está acontecendo isso, né? Da gente, ou muitos estarem assim, tentando suprir uma carência nos animais. E eu vi uma reflexão interessante que é porque o animal não fala. E quando você está diante de um ser que não fala, você impõe sobre ele o que ele está pensando e sentindo. Então você chega e ele fala, ele me ama. Ele gosta muito de mim. É o meu melhor amigo. Por quê? Porque como ele não fala, né, você pode pôr sobre ele as falas, né? E quando você está se relacionando com um ser humano, ele fala. Mais complexo. E aí ele não fala o que você quer ouvir. Ele não fala o que você quer que ele fale, ele não pensa o que você quer que ele pense, ele não sente por você o tempo inteiro o que você quer que ele sinta, você não consegue controlá-lo. E eu achei muito interessante essa reflexão, e aí eu comecei até a pensar, abrindo um parêntese, quantas pessoas não são pai de pet, mas tem um Deus pet. Olha aí. Um Deus que não fala. E aí você impõe sobre ele o que você acha que ele fala e sente por você. Né? Por isso que é o perigo de abrir a Bíblia, né? Porque nós temos um Deus que fala, a gente não tem ídolos que são mudos. A gente tem um Deus que fala, mas ele não fala o que a gente quer ouvir, né? Então, eu acredito que um dos motivos dessa substituição é o medo. Medo, porque ter um filho é correr o risco de falhar, é correr o risco de se ver ali, né? O filho é muito espelho nosso, né? A gente vê os filhos, toda hora eles fazem coisas que a gente faz e a gente se irrita com a gente, né? Porque ele está fazendo um negócio que você faz. Exatamente. Então, realmente, tem muito a ver com medo. Por isso que a única mãe de pet que eu respeito é a mãe do Petkovic, o jogador de futebol. A única.